Obrigado. Queria agradecer, então, a professora Ágata Rodrigues e também a professora Sayonara Barbosa pela presença nessa sessão de defesa do mestrando Felipe Alfredo Neves. Então, Felipe, a palavra está com você para, em 30 a 50 minutos, fazer a exposição e depois ser arguido pela banca. Boa noite. Tudo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Eu vou colocar para apresentar aqui. Deixa eu ver se eu consigo ter um momento aqui, eu não consigo enxergar a tela, mas tá dando para ver certinho, né? Tá. Ok. Tá sim. Tá. Bom, primeiro gostaria de agradecer a presença dos professores nessa apresentação, aí por terem aceitado fazer parte dessa banca. Para a apresentação de hoje, minha ideia é mostrar o conteúdo do texto da dissertação e todas as suas sessões para contribuir na avaliação da aprovação ou não do projeto pela banca. O projeto tem como título Covid-19, mortalidade materna no Brasil, o que dizem os dados. Bom, a estrutura da apresentação está dividida nestes seguintes tópicos: introdução, revisão bibliográfica, trabalhos correlatos, procedimento metodológico, resultados, discussão e referências. E também, depois da apresentação dos slides, vou apresentar como que ficou a aplicação que foi construída como suporte para análise. Bom, vamos lá. Foi no contexto da Covid que surgiu a proposta do pré-projeto, que era de análise de indicadores produzidos para monitoramento e enfrentamento da Covid. Mas durante o percurso do programa, e aí principalmente na participação no projeto de qualificação da saúde da mulher, um projeto pela Fiocruz, nós optamos aí por um recorte no tema da dissertação e trabalhar a análise dos dados sobre mortalidade materna e o que mudou com a Covid-19. E quanto aos objetivos do projeto, foi estabelecido como objetivo geral analisar as principais alterações nos dados quanto à mortalidade materna no Brasil, disponibilizados pelo SIM, que é o Sistema de Informações sobre a Mortalidade, e pelo SINASC, que é o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos, no período da Covid-19. E como objetivos específicos, investigar as principais alterações nos dados sobre óbitos maternos no período da Covid-19, em variáveis selecionadas a partir do SIM. Também demonstrar as principais alterações nos dados sobre óbitos, demonstrar as principais alterações nos dados sobre nascimentos e suas características, a partir de variáveis selecionadas no SINASC, e também desenvolver um dashboard com as principais alterações que foram identificadas nos dados relativos à mortalidade materna no Brasil, a partir dos dados do SIM e do SINASC até 2021, que é até então a última disponibilização de dados oficiais, né, no último ano. Quanto à revisão bibliográfica, né, foi realizada, consultando o acervo da biblioteca da UFSC, também bases de periódicos científicos e sites de organizações nacionais e internacionais de saúde, né, com esses descritores como Covid, mortalidade materna, a combinação desses descritores também. E também nesse trecho do texto é destacada a participação no projeto da saúde da mulher, 2 cursos que foram consultados aí de maneira para desenvolvimento da aplicação, né? Além do livro de metodologia de pesquisa em ciência da computação.
Vamos lá. Aí no tópico morbimortalidade materna, né? São relacionados esses conceitos, baseados ali num texto do Rui Laurent, né, que foi um médico ex-reitor da USP. Esses conceitos de morte materna, morte por causa materna, morte relacionada à gravidez, morte obstétrica direta e indireta, morte materna tardia e também o conceito de morbidade materna. Todos esses descritos nessa seção de morbimortalidade materna, e também é trazida uma situação do Brasil, né? Que o Brasil, ele, em geral, ele cumpriu várias das metas de desenvolvimento do milênio, que foram estabelecidas pela ONU até 2015, e essas metas elas foram revistas em 2000 para até 2030, né? A meta global quanto à mortalidade materna que foi estabelecida é de menos de 70 óbitos a cada 100 mil nascidos vivos. Essa é a meta global, né, que mais tarde colocado como aí uma razão de mortalidade materna, né? Um outro tópico também aí na questão da revisão a respeito do SIM, do SINASC, né? Quais são as origens e os objetivos desses sistemas. Foi comentado aí como que surgiram os sistemas, com qual finalidade e quais os métodos de coleta de dados e a atualização deles, né? Basicamente, o SIM ele é alimentado pelas informações da declaração de óbito e o SINASC pelas informações da declaração de nascido vivo, e tem todo um procedimento para disponibilizar essas informações, né? Uma série de categorias, né? Além deles também terem sido desenvolvidos aí, acho que o SIM 70, nos anos 70, né, e o SINASC em 96, né? Com relação ao tópico ciência de dados, são trazidos os conceitos aí de ciência de dados, Big Data, Machine Learning, e uma série de tecnologias aí que estão disponíveis atualmente para análise de dados, né, como essas três, R, Python, em particular o Shine App, né, que foi utilizado aí para o desenvolvimento dessa aplicação de suporte para análise, né. Bom, passando agora para o tópico da Covid-19. Foi trazido aí um breve histórico de como que surgiu a pandemia e como que ela afetou o planeta inteiro e, enfim, né, a velocidade dos acontecimentos foi bem marcante para todos nós, né? De repente a gente estava lidando com uma situação muito triste, né? Que de certa maneira ainda não acabou ainda, né? Estima-se aí mais de 800 milhões de casos confirmados pelo mundo e cerca de 7 milhões de mortes pelo Covid, desde o começo da pandemia. Com relação agora aos trabalhos correlatos. Bom, tem uma publicação recente do Observatório Obstétrico Brasileiro, que em parceria com esse Fundo de População das Nações Unidas, que ela tem grande correlação com o estudo. Ela pode ser utilizada para comparação dos resultados que foram obtidos, né? E foram também citadas outras pesquisas que foca nos aspectos clínicos aí da relação entre Covid-19 e mortalidade materna. Tem outra também que foca na situação da América Latina, né? E também outra que avalia o excesso de mortes maternas no Brasil aí nos 15 primeiros meses da pandemia, né? Ou seja, tem uma série de trabalhos correlatos, né, com esse trabalho que foi desenvolvido, né? Bom, passando para a parte dos procedimentos metodológicos. Essa pesquisa ela foi considerada de natureza exploratória, descritiva e quantitativa, para avaliar as principais diferenças observadas nos dados no período da Covid-19, e para isso foram coletados os dados abertos, né, que estão disponíveis até 2021, a partir tanto de manuais do DataSUS,
também dessa plataforma de ciência de dados aplicada à saúde, pelo Fiocruz, né? E também do Observatório Obstétrico, né? Foram selecionadas 18 variáveis de estudo, são 12 do SIM, que estão listadas, né? Óbitos, assistência médica, capítulo CID, escolaridade, estado civil, investigação do óbito, local de óbito, necrópsia, período do óbito, raça, cor, causa de óbito e faixa etária, e 6 do SINASC, né? Que é a quantidade de nascidos vivos, como comportou nos anos, né? O percentual de partos prematuros, partos cesáreas, anomalias congênitas, consultas de pré-natal e grupo de Robson. E também foi definida essa população de dados de gestantes e puérperas que foram a óbito de 10 a 49 anos. Ainda foram considerados esses CIDs, né, que são relacionados à mortalidade materna, né, principalmente ao capítulo 15 da CID-10. Eu notei também que tem a discussão da CID-11, mas foi pensado na questão do CID-10. O capítulo 15 é gravidez, parto e puerpério. E a lista completa dos CIDs que foram considerados está na seção de anexos aí da dissertação, né? Também é descrito como foram organizados e classificados cada variável e como se apresentam os dados nelas, né? Deixa eu ver aqui. Bom, dito isso, a parte de resultados. Para cada variável foi criado um gráfico, né, da variação de dados, e essa aqui é a tela inicial da aplicação, como que ficou, né? E essas variações dos dados ao longo dos anos, elas vai ser apresentada agora, né? Depois eu mostro como ficou a aplicação. Aí, começando pelas variáveis aí do SIM, né? Esse primeiro gráfico aí é com relação à quantidade de óbitos por ano, né? A quantidade de registros associados a óbitos maternos cresceu em 2020 e 2021, que foi o período da pandemia, os mais graves, né? Enfim, né? E lembrando das definições colocadas, é bem possível que esse número seja até maior do que cerca de 3 mil que chegou ali em 2021. Agora, com relação aos registros da assistência médica, né? A gente nota aí que, em questão percentual, não teve tanta grande alterações, né? Sugerindo aí que a assistência médica acompanhou o aumento dos registros de óbito. Agora, quanto ao capítulo CID-10, eu achei curioso, assim, que todos os registros que estão associados ao capítulo 15, gravidez, parto e puerpério, nos anos de 2020 e 2021. Nos outros anos, via-se, né, que tinha ali cerca de 3%, né, dos registros, a maioria estava associada ao capítulo 1, algumas doenças infecciosas e parasitárias. Engloba os CIDs aí quanto ao tétano obstétrico e o HIV. E, curiosamente, 2020 e 2021, eu notei que teve esse comportamento, essa variável do capítulo CID, né? Agora, nos registros associados à escolaridade, houve um aumento significativo dos registros das escolaridades, ensino médio, ensino superior completo e ensino superior completo, nos anos de 2020 e 2021, tanto em termos quantitativos quanto em termos percentuais, né, com relação ao total dos registros de óbitos maternos. Vamos lá, quanto aos registros quanto ao estado civil. Aumentou em termos quantitativos em todos os casos, né? Em termos percentuais, com relação ao total de óbitos maternos, registros de casados, divorciados e viúvas aumentaram, enquanto os de solteiro tiveram uma leve queda.
apesar do aumento quantitativo e de representarem a maior parte dos casos registrados. Tudo isso que está sendo colocado está no texto da dissertação, assim, sobre uma ênfase, né? Para cada variável, né? Como se comportou, né? Essa é uma variável quanto à investigação do óbito por comitê de morte materna, né? E se manteve aí numa faixa aí de cerca de 20% dos casos, né? Ou seja, sugerindo aí, pelo que eu entendi, que a cada 5 mortes, uma é investigada por um comitê especialista nisso, né? Pelo menos, claro que tem bastante caso ignorado, assim, mas os casos afirmados que é investigado estão em torno de 20%, né, dos casos. Agora, esta variável quanto ao local do óbito, né, como se comportou, que nota-se que os registros associados ao local do óbito hospital cresceram bem mais do que nos outros locais, né, e sugerindo aí que as condições dos hospitais podem ter agravado essa situação, né. Foi um aumento bem grande do local de óbito hospital. Agora, com relação à realização ou não de necropsia, né, provavelmente devido teve uma recomendação durante a pandemia, né, de não fazer necrópsias no período, porque o Covid está considerado muito transmissível, enfim, né, estava numa situação bem grave, e os registros demonstram, né, que a realização de necrópsia caiu também nesse período. Agora, quanto ao período do óbito, né? Os casos aí dos registros nesse período durante o puerpério, até 42 dias, depois da gestação, eles aumentaram durante 2020 e 2021, acho que é o principal destaque quanto a essa variável, e os demais registros demonstraram um aumento proporcional ao aumento dos óbitos também. Quanto à variável raça-cor, né, em termos proporcionais, os registros de óbitos maternos de raça-cor preta e indígena aumentaram, né, por mais que a maior parte ainda seja dos registros associados à raça-cor branca e parda, né, que foram os que mais cresceram em termos quantitativos, né. Agora, a variável tipo de óbito, né. Quanto a essa variável, os registros aí de óbitos maternos por causa indireta nos anos de 2020 e 2021, eles aumentaram, né, teve um comportamento discrepante. Essa discrepância ela está associada ao aumento aí dos registros de óbitos nesse CID O98, né, doenças infecciosas e parasitárias maternas classificadas em outras partes, mas que compliquem a gravidez, o parto e puerpério. Você está no ar, Felipe? Quanto à faixa Sumiu o teu etária, áudio. né, Opa. está agrupado nessas três faixas, né? E houve um aumento significativo na faixa etária dos 20 a 34 anos. E nos anos de Agora sim. Tá travando um pouquinho. Agora sim. Travou um pouquinho. Aqui tá bastante calor no interior de São Paulo também, assim, né? Será que tá Tá prejudicando a travando. internet? Acho que a conexão tá travando um pouquinho. Uhum.
mas agora acho que voltou. Voltou. Botando aqui na variável quanto à faixa etária, né? Então, dividindo essas três faixas e observa-se um aumento aí na faixa etária de 20 a 34 anos, nos anos 2020 e 2021, em termos proporcionais e quantitativos. Né? Deixa eu passar aqui. O que aconteceu com esse gráfico? Bom, aqui era para ter um gráfico do comportamento dos nascidos vivos, né? Como que foi, né? Que teve uma queda, né, nos anos de 2020 2021, nesses registros de nascidos vivos. Mas observa-se, e era uma queda que já tinha uma tendência desde 2018, se não me engano, assim, já estava uma tendência de queda, né? Mas principalmente esse gráfico da evolução da razão da mortalidade materna, que é a razão entre a quantidade de óbitos maternos pela quantidade de nascidos vivos, ele teve esse aumento principalmente por conta do aumento de óbitos mesmo, né? Passou de para cerca de 3 mil, né, em 2021, e por isso que ultrapassou essa meta que hoje, lembrando qual que é a meta estabelecida pelas metas da ONU, né, era de 70, né, está para mais, passou de 100, né. Agora vendo as variáveis do SINASC, né, essa variável quanto aos partos prematuros, aí numa perspectiva percentual, você vai notar que teve uma certa estabilidade, um pequeno aumento, né, em 2020 e 2021, percentual de partos prematuros com relação à quantidade total de nascidos vivos, né? Aí, quanto aos partos do tipo cesárea, aí numa perspectiva percentual, é possível aí notar que os registros, eles se mantiveram, eles foram um aumento em 2020, né? E se mantiveram ali em cerca de 57%, né, dos partos são cadastrados como tipo cesárea. Depois eu faço essa observação. Quanto em relação às anomalias congênitas, né? Aí observa-se também que os registros se mantiveram na cerca de 0,8% dos casos, em 2020 2021. Com relação às consultas de pré-natal, aí observa-se também um pequeno aumento em 2021, no grupo de 7 ou mais consultas, né? Foi interessante também. E para terminar a análise aí das variáveis do SINASC, o grupo de Robson, aí, que é um importante indicador para o risco da gestação, e por mais que não foi possível tirar conclusões, então acredito que é interessante manter na análise, né, como que se comporta essa variável. Acho que agora indo para a parte da discussão, né, que foi colocada no texto, essa parte aí de resultado, na discussão limites, foram desenvolvidas algumas ideias, como a de se pensar em novos paradigmas para estatísticas vitais do Brasil, considerando aí que o SIM e o SINASC, eles foram modelados há algum tempo, né, e a realidade é uma realidade diferente na informática em saúde, né, se desenvolveu novas tecnologias, hoje a gente tem bastante possibilidades assim, para modernizar esses sistemas, e uma iniciativa que é citada é a do Euromomo, que é um sistema aí de monitoramento da mortalidade desenvolvido em alguns países da Europa, né, que ele produz estimativas de mortalidade com base nos dados dos anos anteriores, assim, com uma velocidade interessante. Por exemplo, os dados do SIM e do SINASC, até dei uma conferida, ver se já estava os de 2022 disponíveis.
mas ainda estão prévios, né, por exemplo, né? E, enfim, né, acho que hoje em dia já é possível se pensar, né, em novas formas, né, de melhorar esses sistemas, né? E uma das formas é observar, né, como que é feito nos outros países, enfim, né, tentar se apropriar dessa experiência, né, para aplicar. Também é colocado aí também nessa parte de discussão sobre a necessidade de formar novos cientistas de dados em saúde, né, para que possam trabalhar aí em equipes multiprofissionais, enfim, e também contribuir para aumentar a qualidade, né, do serviço em saúde. Tem poucos profissionais, né, na área de ciência de dados para a saúde, né. Acho que é importante a gente manter, né, enfim, né, a formação, né, incentivar a formação dos profissionais. E, por fim, aí, a parte de referências, com a bibliometria, os artigos, as teses, enfim, tudo que foi utilizado aí para apoiar a escrita, né, do texto, né, e os anexos que têm os CIDs associados à mortalidade materna. Agora eu vou tentar mostrar um pouco como ficou. Como está o tempo? Acho que tá ok, né? Vou tentar mostrar como ficou a aplicação. Só mudar aqui. Aí mudou. Enquanto ela tem esses 3 menus, né? Essa é a página inicial. O menu de análise das variáveis do SIM, a análise de variáveis do SINASC, e esse de predição foram alguns testes que eu tentei fazer para tentar fazer essa análise contrafactual, né, como que seriam os dados de 2020 e 2021 sem a pandemia e com a pandemia, mas ficou só no campo de teste mesmo, assim, acabei não chegando em grandes conclusões, né, para cada variável da análise do SIM, é possível ver como que ela se comportou. Aqui estão as variáveis, né, esse menuzinho, óbitos, assistência médica, capitalocídio, escolaridade, estado civil. Conforme o gráfico que é escolhido vai se adequando de acordo com a característica da variável. E tanto no caso da análise de SINASC, que também está no mesmo perfil. Assim, ficou aparentemente, parece estar bem objetiva na aplicação, bem simples, mas já é uma ferramenta bem poderosa, né, para análise de estatística, a linguagem R, né, também a gente pode, a partir daí, fazer muita coisa. Desculpa o nervosismo, assim, mas eu acho que foi o que eu consegui apresentar. Eu agradeço de novo a presença de vocês e fico à disposição para perguntas. Obrigado, pessoal. Imagina, Felipe, a gente aqui agradece, o nervosismo faz parte, né? Mas vamos lá, então. A professora Agatha quer abrir a discussão, por favor. Oi, me ouve? Sim. Certo. E queria primeiramente... O EI é capixaba, eu sou de São Paulo, mas eu estou no Espírito Santo tem 4 anos, e aqui no Espírito Santo as pessoas não falam oi, né? Falam EI, né? EI. Então, queria primeiramente agradecer ao convite, né, do Felipe, do professor Raul, pelo convite de fazer parte da banca, e também agradecer, Felipe, pela oportunidade de ler seu trabalho. Achei que foi muito interessante, também feliz de você citar o projeto, né, o observatório, então foi bem interessante de todo esse processo, né, de avaliação, né, e de leitura do seu trabalho, e também agradecer também pela sua apresentação. E então, eu não sei como vocês fazem, assim, essa parte da arguição, mas na estatística, né, eu sou
contando um pouquinho, eu sou formada, né, a graduação, mestrado e doutorado eu fiz em estatística, só que durante a estatística eu trabalhei, durante o doutorado em especial eu fiz no IME-USP, né, e aí durante o meu doutorado eu tive a oportunidade de trabalhar um pouquinho nessa área de obstetrícia, né, eu trabalhei com análise de dados lá das pesquisas de obstetrícia do Hospital das Clínicas de São Paulo, e aí onde eu encontrei, assim, né, eu costumo dizer que eu fico com os pés nos dois lugares, né, tem a minha parte em pesquisa mais teórica, em desenvolvimento de modelo estatístico, mas também tem essa parte mais também de aplicação, né, e eu acho que quando a gente também fala de ciência de dados, é inevitável você também não ter, né, a colaboração com as áreas aplicadas também, e aí a área que eu me encontrei, assim, é na área da saúde, em especial na obstetrícia. Então, o meu olhar aqui para todas essas questões, assim, que eu vou falar, é um pouquinho mais pensando do que a gente faz na estatística, mas também trazendo algumas coisas que eu tenho aprendido na obstetrícia, né, participando de bancas na obstetrícia, então eu vou passar um pouco, assim, do seu trabalho, aí eu vou fazer algumas perguntas, você prefere que a gente, pode ser trocando, eu faço a pergunta, você responde. Em alguns lugares eles preferem responder tudo no final, não sei o que você prefere. Pode ser assim, tudo bem? Pode ser, acho que fica uma conversa até mais tranquila, né? Certo, então, quando eu recebi a sua dissertação, eu fui pelo título, né? Então, gostei bastante do título, é muito chamativo nessa pergunta, né? O que dizem os dados? Eu particularmente gosto bastante dessas brincadeiras, né? De pergunta, o que dizem os dados, né? E aí aqui, esse primeiro olhar, ele fala sobre Covid-19 e mortalidade materna no Brasil. E aí a primeira coisa que eu fiquei foi um pouco curiosa, porque logo no resumo, você fala sobre os dados do SENASC. Aí eu fiquei pensando como que o SENASC entraria quando eu falo em dados de mortalidade materna, porque assim, os dados do SENASC, quando a gente fala de morte materna, ele é útil para calcular a razão de morte materna como denominador ali, né? Então, o SENASC em si, ele não é uma base, e a ideia dele não é dados sobre morte, muito pelo contrário, dados sobre vida, né? Dos nascidos vivos, né? Então, a primeira coisa que eu fiquei muito curiosa, além do resumo, de como que o SENASC entraria um trabalho que chama, né, Covid-19 e mortalidade materna, né? Então, essa foi a minha primeira curiosidade, né? E aí, no seu resumo, aí eu não sei, eu acho que pode ser algumas diferenças diárias, assim, sempre a gente coloca a ideia do resumo, assim, igual quando a gente vai submeter artigo, né? Muitas revistas, eles vão ler o resumo e vai ser o grande filtro para saber, às vezes, até se vai para uma análise melhor ou não, né? E aí eu senti falta um pouco no seu resumo do qual que foi o grande resultado, sabe? Assim, o resultado, aqui você fala um pouquinho dos resultados, né? Os resultados indicam as principais alterações no registro, mas, assim, de forma muito geral, né? Então, olhando o seu trabalho, assim, como que você... e aí pergunta, assim, se você tivesse que pensar agora, qual que seria um resultado mais interessante do seu trabalho, que realmente vale a pena entrar nesse resumo, pensando que o seu resumo é aquela parte do seu trabalho que tem que ser chamada atenção, né? Pensa que em vários trabalhos vai ser a seleção a partir do resumo, o que você colocaria, com base em tudo que você analisou, o que você acha que foi o resultado mais importante, né? E eu acho que é muito legal também pensar que não é só resultado não é só aquilo que é positivo. Às vezes as pessoas falam assim, eu vi que, por exemplo, aumentou a porcentagem de prematuridade durante a pandemia, que era uma hipótese muito grande das pessoas, né? Ou que tinha diminuído porcentagem de número de consultas de pré-natal adequado durante a pandemia. E os dados têm mostrado, até por análise que a gente tem feito no observatório, que aparentemente isso não foi identificado, né? Você até fala na sua apresentação. Então, isso também é um resultado, né? Então, pensando assim em todo o seu trabalho, assim, o que você acha que valeria a pena, assim, de colocar no resumo? É bem interessante. Bom, eu penso que tem também uma questão da crítica, né, da forma de coleta desses dados, né, por exemplo, a gente está em 2023 e está analisando dados de 2021, acho que é um Perfeito. aspecto
diferente, assim, né? Porque, assim, tem uma série de trabalhos correlatos que a gente vê, assim, pô, o pessoal analisou como que foi esses dados também, né? Então, o que tem de diferente desse trabalho, né? Ou então, o que tem de mais importante desse trabalho? Eu acredito que é a relação mesmo, né? De várias visões, né? De vários estudos, porque, assim, o dado vai estar ali no SIM, vai estar ali no PCDAS, vai estar ali no DataSUS, vai estar ali no OBR, né? Daí vai estar aqui na dissertação. E daí, né? Um dado que é um dado público, né? Mas qual que é a interpretação que a gente pode tirar, né? Eu acho que é você avaliar como que são os outros sistemas no mundo. Então, uma ideia também é a questão de observar as transformações em diferentes bases de dados também, né? Essa é a ideia do SINASC, que também é uma ideia interessante, né? Porque só a declaração de óbito é um trecho da análise, mas todos os sistemas de informação de saúde é uma ideia de interoperabilidade, né? Que a gente tem que ter. Também é um resultado dessa pesquisa. Enfim, eu não sei se eu consegui me fazer entender, mas eu acho Eu só uma eu colherada. estou refletindo mesmo. Assim, Não, Felipe, acho que ela quis perguntar, assim, de todos os gráficos analisados, qual que chamou a atenção, né? Para mim foi o da mortalidade em ambiente hospitalar, porque cresceu muito, né? Então, quais chamaram a atenção? Esse chamou a atenção. Outros não. Também. Tem outros outros não cresceram, mas talvez, né? Como ela disse, hipóteses, né? Será que não foi tal coisa, né? E aí teu gráfico demonstra, não foi, aqui pelo menos não apareceu nada. Outra também que pareceu assim se destacar foi a mortalidade entre pessoas da cor branca, que cresceu muito mais do que... E isso é exatamente o contrário do esperado. Né? Se esperava que tivesse mais mortalidade nas cores parda e preta, e aparentemente, pelo menos proporcionalmente, não foi. Não sei se quantitativamente. Acho que era nesse sentido a pergunta. Isso aí. Isso tem que ir para o resumo e para a conclusão, tá? Isso, de colocar no resumo um chamado, assim, né? Aqui você coloca as principais alterações, aí você pode colocar como, né, explicar, assim, algumas coisas que chamaram mais atenção, né? E até um ponto dessa questão de analisar os dados do SINASC, eu não sei como funciona, e também, talvez, só para trazer alguma discussão, que aqui nessa sua dissertação, você não está só analisando os dados de mortalidade, então tem que ser um tema um pouco mais amplo, né? Por exemplo, Covid-19, impacto, indicadores da saúde materna, relação materno-infantil, né? Tem alguns dados de anomalia congênita também, porque a mortalidade materna, ele restringe bastante, e o seu trabalho é muito mais que isso, né? Quando você analisa esses outros indicadores do SINASC, que aumentam um pouquinho mais, então, seria até mais interessante dar mais força para o seu trabalho também, analisando um tema um pouco mais amplo, né? Esse daí seria uma sugestão, não sei como funciona, mas acho que talvez para pensar, assim, porque mortalidade seria só se você analisasse os dados do SIM, acredito, sabe? Mas você analisou coisas além disso, né? Certo. Aí, eu gostei bastante do seu texto, gostei muito da forma como você escreve, Felipe, gostei muito, muito da organização da sua dissertação, então, trazendo a introdução, os objetivos, e aí eu fiquei com uma curiosidade aqui, né, na sua introdução, você fala sobre que, no primeiro momento, a ideia era falar, no pré-projeto, né, que foi no primeiro semestre de 2021, era propor indicadores estaduais de saúde de Santa Catarina, mas é que depois mudou, né? Queria que só que você me contasse um pouquinho como que foi, né? A gente sabe que a tese, né, é só um recorte de muita coisa que tem por trás, né? Então, eu queria entender um pouquinho como que foi esse processo. Nossa, que lembrar desse processo, assim, é bem marcante, né? Mas era um outro objetivo, era isso? Sim. A época que eu submeti o pré-projeto, eu estava
estava como analista de sistemas, né, na Secretaria de Estado da Saúde, durante a Covid, né, e foi um daqueles piores meses, né, da Covid, né, foi em abril de 2021, né, acho que o projeto foi submetido em maio, se não me engano, a turma de junho de 2021, julho, né, e foi nesse contexto que foi submetido, né, num contexto, assim, bem, ultrapassou cerca de 1.000 mortes, né, por dia, né, teve uma semana aí que, se eu não me engano, chegou a 20.000 mortes, né, foi um desaparecimento de uma cidade, praticamente, acho que é das primeiras semanas aí de abril, né, e foi um impulso mesmo, né, para tentar contribuir, né, de alguma maneira, né, para essa área, né, enfim, E estudando, específico na saúde enfim, materna ou estava pensando mais geral antes? era Esses mais geral indicadores? mesmo, assim, tava um incômodo bem grande, assim, né, enfim, né, perdendo muitas pessoas próximas também, né, nessa situação, e, enfim, né, com o decorrer do curso, o contato ali, né, com os professores do curso, a gente acabou, eu fiquei sabendo, né, do projeto, né, que é de estruturação de modelos preditivos, né, a partir do linkage das bases de dados do sistema de informação, e aí que a gente entrou de cabeça mesmo, né, nesse foco, né, que a Covid, ela teve um boom também, né, de muitas pesquisas, né, sobre a Covid, e encontrar um recorte, assim, que seja relevante, né, como esse da mortalidade materna, né, foi um desafio mesmo, né. Certo. Sabia que eu queria ajudar de alguma maneira, assim, mas o caminho, assim, foi se construindo, né, ali, né, É assim mesmo. percurso, Não sei né. se você pensa em fazer doutorado, mas acho que se cada um contar aqui como que foi o processo de mestrado e doutorado, tem esses altos e baixos também. Você pensa que vai para um lado, vai para o outro, é assim mesmo. E aí, uma sugestão, eu gostei bastante na introdução, na parte quando você fala sobre que se você for nessas bases de dados e colocar a palavra-chave Covid-19, aparecem milhares de estudos, né? Uma sugestão é trazer um quantitativo disso, sabe? Para a gente realmente... Tem muitos mesmo, então, acho que nessa frase eu senti um pouco de falta, talvez por esse meu viés quant, né, de falar, são milhares, então, pesquisa tal dia, encontramos tantos trabalhos que têm essas palavras-chave de busca, sabe? Acho que isso daí é legal para corroborar, assim, até para mostrar a dimensão, como você falou, né, vários trabalhos de Covid, então acho que nesse parágrafo eu senti uma falta de ter uma ideia, assim, olha, no dia tal, pesquisa realizada dia tal, colocando as palavras-chave tal, 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 foram, sei lá, não sei nem quantos devem ser, mas milhares de retornos, né, nessa busca, acho que é legal trazer esse quantitativo. E aí, nos objetivos, lembra que quando eu comecei a ler seu trabalho, eu ainda estava naquela dúvida, né, porque o título é Morte Materna, mas tinha SINASC, isso estava me intrigando, né, e no objetivo também você fala, né, as principais alterações quanto à mortalidade materna no Brasil disponibilizadas no SINASC. Não sei se aqui o SINASC é talvez pelo número de nascidos vivos, talvez, apesar que a gente mais usa que o número de nascidos vivos, na verdade, na prática, a gente quer mais uma estimativa para o número de gestantes, né? A gente não tem o número de gestantes. Como a gente não tem número de gestantes, a gente aproxima, né, pelo número de nascidos vivos, né? Então, por isso que a gente usa essa informação, né? Aí esse ponto aqui, como eu falei para você, gostei bastante como você escreve, então toda a parte de revisão bibliográfica, gostei muito, muito, muito da subseção que você define todas as mortes, acho que ficou muito claro, assim, muito... tudo bem que eu tenho viés já de conhecer, mas eu acho que por uma pessoa que estivesse tendo a primeira interação com esses termos, acho que ficaria algo bem, bem claro. Gostei bastante como você escreveu essa parte, quando falou das bases de dados do SIN e do SINASC, e aí trouxe mais essa, né, igual você fala na sua apresentação ali na parte de ciência de dados, falando sobre Covid-19, então, sem grandes questões aqui, realmente gostei bastante dessa parte. Aí, uma dúvida que eu fiquei, chegando aqui na sessão sobre procedimento metodológico,
você comenta sobre a coleta dos dados e cita PCDAS. Aí minha dúvida é se você usou os dados a partir da PCDAS ou você fez a sua busca de dados, sabe? O seu processo ETL ou se você usou já os dados a partir da PCDAS? Não, eu fiz um processo mesmo, assim, porque o PCDAS eu busquei fazer exatamente como eles pediram, mas precisava de uma série de autorizações ali, né, no login, né. Daí eu procurei eu mesmo organizar os dados, né, que foram coletados. Também eu baixei também do DataSUS também. Uhum. Então você fez o seu próprio processo, né? Sim, Na às vezes verdade. detalhar, então, ali, né? Oi? Às vezes deixar mais detalhado, né, no procedimento. Não, acho que detalhar nem precisa, mas aqui eu fiquei na dúvida, que você fala que foi baseado como está disponível na PCDAS. Aí eu não entendi se a PCDAS era só uma referência do método que você usou, ou se você usou os dados a partir da PCDAS, sabe? Porque você pode falar, usei o procedimento análogo a tal, e descrever o seu, sabe? Então, então a PCDAS, ela entraria mais como uma referência do seu método, né? O processo que eles fizeram, o seu foi análogo, então isso daqui foi interessante também. E deixar isso mais claro, que toda essa parte foi feita por você, né, toda essa parte de ETL, né, todo esse processo ETL aqui para os seus dados, para coleta, né, para análise, para deixar os seus dados prontos para análise dos dados, foi feito por vocês, né? Certo. Aí, entrando agora na parte das variáveis do estudo, né, teve alguma discussão, né, dentre todas as variáveis disponíveis no SIM, no SINASC, né? Então, primeiramente, por exemplo, no SIM, por que foram escolhidas essas 12 variáveis, né? Por exemplo, essa variável sobre necrópsia, eu nunca tinha visto analisar, não sei exatamente, eu não lembro agora a porcentagem de dados faltantes dela, mas acredito que não seja muito desprezível. Então, teve alguma discussão anterior para a escolha dessas variáveis? O que na verdade, gostaria de ter, por que elas seriam escolhidas, né? Qual que seria o tipo de informação necessária a partir da escolha dessas variáveis? Teve esse processo de discussão? Era bem a observação da variação delas, né? A investigação, né? Se elas, acho que é a relevância da variável e a variação, se ela teve um comportamento, por exemplo, a da necrópsia, né, que foi citada, né? Ela teve um comportamento incomum, né, em 2020, 2021, e discutiu por que né, se comportou dessa maneira. Para cada variável foi pensado nisso, apesar de algumas variáveis não terem demonstrado uma grande significância, até pensando, até foi comentado na qualificação, se eu não me engano, da gente retirar algumas, né, assim, que a gente observou e citar, né, a gente comentou isso na qualificação, lembrei. Felipe, só para lembrar que as variáveis que a gente escolheu foram a partir de um estudo feito por especialistas lá na Fiocruz. A gente não pegou aleatoriamente assim do banco, foi feito toda uma discussão por especialistas na área, e eles sugeriram tais e tais e tais variáveis. Aí dentro disso a gente selecionou algumas e rejeitou outras. Perfeito, perfeito. Aí a mesma coisa, então, para as variáveis do SINASC, né? Beleza. Certo, aqui tem uma questão do grupo de Robson, mas eu vou falar um pouquinho mais quando a gente falar ali da parte dele. E aí, entrando aqui nos resultados, né, acho que muitas das coisas... uma coisa importante, Felipe, por exemplo, lendo o seu texto agora, tem até, aí eu estou aqui na página 34, falando na análise dos dados do SIM, né? Aí na parte dos óbitos, sempre a sua dissertação, ela é algo estático, né? Então, o que você depois depositar na universidade vai ficar ali e não vai mudar. E aí aqui a gente está citando dados, inclusive do seu painel, né? Ou do observatório. Então, sempre quando a gente for falar de dados, de painéis de visualização, é importante a gente falar o dia que a gente acessou aquele painel. Porque, por exemplo, aqui, em algum momento, realmente o observatório tinha 2.401 registros. Hoje já não está. Hoje os dados de morte materna já bate exatamente com o que você viu, né? Porque eu acho que talvez no momento que a gente estava analisando, ainda estava naquela fase ainda dos dados de 2021 ainda serem consolidados e tudo mais. Então, no observatório, no painel do observatório, eu até chequei esses dias para ver
quando eu estava lendo sua dissertação, e ele está 3.025 igualzinho como você encontrou. Então, quando você for citar painéis, é sempre importante deixar claro qual foi a data do acesso, tá bem? Porque a pessoa pode entrar lá no painel e, na verdade, o número ser até bem diferente daquele mesmo, diferente do seu e diferente do que está citado sobre o painel. Então, é importante sempre colocar essa informação. Aí, uma outra questão, que é o seguinte, aí entra um pouquinho com a parte do painel também, né? Eu fui vendo os resultados pela sua dissertação e também navegando no seu painel de visualização. Seu painel de visualização, em específico, sobre a variável óbito, você tem uma coluna, não sei se você consegue projetar, e a gente pode ver a partir dele, que eu acho que é legal essa discussão. Que é a parte dos óbitos, acho que tem uma coluna do ano, aí tem a coluna de óbitos, né, óbitos ignorados, e tem óbito COVID. Esses óbitos COVID, como que você pegou essas informações? Por exemplo, 2020, 462, 2021, 1.518. Você lembra como que foi? Acho que tá sem... Tá dando certo? Agora sim, agora sim. Se eu não me engano, foi no CIVEP Gripe mesmo, que eu vi um painel assim, que tinha óbitos Covid, se eu não me engano. Por quê? Eu coloquei para visualização, assim, ver se tinha... Tá. É que então aí já não vai ser mais dados do SIM, né? De outro lugar. Mas só que minha sugestão é de você nem usar esse dado do CIVEP, porque é de outro método, né? Não foi analisado, visto como óbito materno. A gente tem toda essa discussão no observatório. Qual que é a minha sugestão? Nos dados, você até comentou na sua apresentação, você tem lá o OL98, se eu não me engano, né? O OL98. Tem infecção por vírus e outros parasitas e tudo mais. Você consegue ver, mais ou menos, antes da pandemia, quantos casos você tinha? E acho que tem até lá um específico, se você for abrir mais a categoria, agora minha memória pode estar me atrapalhando, mas você consegue ver exatamente lá um código bem aproximado de óbitos por Covid-19, usando os próprios dados do SIM. Por quê? Se a gente for entrar, por exemplo, 2021, eu entrei no site do observatório e vi que o código O98 são 1.580 óbitos maternos. Aí estou tirando ali óbitos de Covid, então, obviamente, Covid é o maior responsável, mas você tira ali os dados de outros parasitas, sabe? De outras causas, você pode fazer essa análise olhando um CID bem específico, ou então tendo mais ou menos uma ideia do que aconteceu antes e trazendo essa discussão. Mas se a escolha for por manter esse número aqui do CIVEP Gripe, é importante deixar isso claro no painel, porque isso, a hora que eu olhei, eu falei, esses números são muito, muito comuns para mim, porque a gente tem analisado isso no observatório, olhando os dados do CIVEP Gripe, mas quando a gente for a relacionar com os óbitos maternos em gerais, é um pouco complicado, porque são duas fontes de investigação tudo diferente. Então, se é opção, aí, não sei, você pode discutir e tudo mais, mas se for deixar os dados aqui do CIVEP Gripe, é importante colocar esse asterisco e falar que essa coluna em específico foi olhada com os dados do CIVEP Gripe, tá bem? Para não dar essa impressão que... Porque tem algumas, por exemplo, como eu te falei, né, no O98 são 1.580, pelo CIVEP Gripe a gente viu 1.518, então, porque são formas diferentes ali, né, são formas diferentes até de métodos diferentes de coleta e tudo mais, né, o SIM, até lugares diferentes no próprio Ministério da Saúde, né, tá bem? Aí só esse ponto importante. Aí aqui no seu texto eu só faço algumas recomendações, porque sempre aparece primeiro o gráfico, e aí no texto você já vai analisar o gráfico, é sempre importante talvez você colocar assim, ó, na figura, tal, dar uma apresentada primeiro, né, o que vem ali da análise das figuras mesmo. Aí ali, eu acho que toda essa parte de discussão, a gente até já falou um pouquinho na discussão, o que seriam os resultados mais importantes. Eu acho que é legal
nessa parte aqui, não sei se foi isso que vocês... Eu não entendi muito bem o que você quis dizer ali com aquele teste de predição ali, né? Mas pensando, por exemplo, em um trabalho em que eu queira uma sugestão de análise estatística, né? Então, por exemplo, um trabalho que eu queira analisar se a pandemia, de alguma forma, mudou com o comportamento histórico do que estava vindo até então, antes da pandemia. Acho que você chegou, não sei se foi a mesma ideia, mas quando eu penso nisso, né, olhando agora para o método estatístico, eu penso em usar alguma técnica, por exemplo, de análise de séries temporais, em que você tem ali todos os dados, ou até dá para usar até modelos de regressão ali, em que sua covariável é o ano, às vezes você pode até discutir a centralidade ali, e aí você está analisando e você meio que faz uma predição, né, uma previsão, né, o que seria esperado, né, com base no que eu aprendi nos anos anteriores, para aqueles próximos anos. E aí você calcula também intervalo de confiança, né, ou intervalo de credibilidade, se você for bayesiano, então você dá ali uma estimativa intervalar, né, com um determinado grau de confiança e credibilidade, e ver se aquilo que foi observado, agora a gente já tem os dados de 2021, 2020, está dentro ou não daquele intervalo e traz toda essa discussão, sabe? Não sei se foi isso, essa ideia dessa... E aí, olha só, fazendo dessa forma, você consegue discutir para todas essas variáveis quem estariam dentro do que seria esperado no momento sem pandemia ou não, sabe? Então, isso eu acho que é interessante também de discutir. Número de nascidos vivos, uma curiosidade que eu tive é, será que se você fosse olhar a série do número de nascidos vivos antes da pandemia, tem diminuído, né? Mas será que a diminuição 2020, 2021 era esperado ou ela está ainda abaixo do esperado, sabe? Então, assim, algumas questões que eu fiquei pensando. Aí não sei se era essa a ideia dessa parte de predição. Você está mutado. Era isso mesmo, assim, o que eu queria era fazer um aprendizado de como que foram os anos anteriores e tentar estimar, né, como que seria o comportamento. Acho que o seu trabalho ia ser muito interessante nisso, assim, para publicar e tudo mais, porque além dessa questão mais exploratória, como descritiva que você apresentou, a discussão sobre se está ou não esperado, você vem a partir de um modelo, né, vem a partir de ou um modelo de séries temporais, ou um modelo de regressão ali com covariáveis, os anos, né, sendo a sua covariável, sabe? Acho que isso daí seria interessante, assim, e aí você poderia falar, variável tal, 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 está totalmente dentro do esperado, ou seja, a pandemia em nada diminuiu ou aumentou, não tem disso, que a pandemia diminuiu ou aumentou ali a porcentagem, sei lá, de prematuros, ou seja, a gente, além de uma ideia visual, que a gente já identifica isso, você tem ali a mais um resultado dessa análise de dados, sabe, dessa parte mais inferencial, né? Bem? E aí, outra coisa, só para já finalizar aqui a minha parte com base na sua dissertação, é quando, então, ali, a parte das variáveis as variáveis do SINASC também, por isso que quando eu olhei o SINASC, eu vi que você está analisando essas variáveis, mas acho que até interessante essa discussão, que o seu trabalho é além da morte materna, né, você está analisando outros indicadores também, e o grupo de Robson, que até na sua apresentação você falou, não sei exatamente o que a gente tira aqui, o que acontece? O grupo de Robson, eu vou falar o que eu tenho aprendido com as obstetras do observatório, tá? Então, tudo que eu vou falar aqui é com base no que a gente tem discutido. Quando a gente fala que o Brasil é o segundo maior país em questão de taxa de cesárea, né, é importante, e é verdade, né, é importante sempre você analisar em qual público, em qual população essas cesáreas estão sendo realizadas, porque a cesárea é um procedimento que pode salvar vidas, né, em algumas condições. Então, o que você faz? Você cria esses grupos de Robson para não simplesmente falar a taxa de cesárea no Brasil é 55%, mas, por exemplo, num grupo de Robson que seriam gestações de baixo risco, em que a cesárea não seria indicado, avaliar se a porcentagem de cesárea dentro desse grupo está sendo alta ou não. Então, uma sugestão para esses grupos de Robson é você, dentro de cada grupo, analisar ao longo do tempo como está a porcentagem de parto cesárea, sabe? E aí você consegue discutir. Então, deixa eu ver aqui, eu não lembro de cabeça, mas tem um aqui que eu acho que é o 1 e o 3, que são baixo risco. Só deixa eu confirmar isso. Deixa eu ver, vou ver aqui a sua tabelinha.
Ó, quem que é o grupo 1? Nulíparas, né? Então, é a primeira vez que vai fazer parto, com feto único, então não gestação múltipla, cefálico, não prematuro e com um trabalho de parto espontâneo. Seria esperado nesse grupo uma porcentagem de cesárea baixa, sabe? Então, se tiver uma porcentagem alta, e isso analisando ao longo do tempo, tem alguma questão. Já, por exemplo, no grupo de Robson 9, deixa eu ver se é o 9 ou 10, por exemplo, para gestações múltiplas, já seria uma porcentagem de cesárea maior, sabe? Então, o grupo de Robson é muito interessante, mas mais no sentido de estratificar e analisar a cesárea dentro desses grupos, sabe? Então, uma análise interessante que pode ser feita é isso. E aí, pensando no seu trabalho, que a ideia é você avaliar a COVID, né, com essas questões, você, sei lá, veja no grupo, olha que legal, por exemplo, você vê no grupo de Robson 1, vê ao longo do tempo, 2020 e 2021, pensando nessa ideia desse modelo, por exemplo, o que aconteceu? Está dentro durante a pandemia, está dentro do esperado, aumentou ou diminuiu, sabe? Então, toda essa discussão pode ser feita olhando para esse grupo de Robson também, tá bem? E, por fim, do seu painel, aí tem algumas questões que a gente pode conversar depois do painel. Por conta do observatório, a gente teve muita experiência de construção de painéis, de visualização, e aí muita interação com usuários, então a gente tem algumas dicas do que é bom, o que às vezes é melhor melhorar. Então, por exemplo, uma dica já de início seria sempre ali, por exemplo, no Sobre Você, descrever todas as variáveis que estão no seu trabalho, sabe? Então, tem algumas dicas importantes, mas que eu acho que nada realmente prejudica o seu trabalho. Acho que quando você entra no mundo de fazer painéis de visualização, você entra num universo que às vezes nem termina, sabe? Eu não sei exatamente o que você pensa com esse painel, até uma dúvida minha. O que você pensa com esse painel? Você vai continuar atualizando? É algo que ele serve? Qual que é o objetivo dele, né? Quem que é o público do seu painel? O que você pensa, assim, né, para mais esse produto da sua dissertação? Pensando como um instrumento auxiliar à dissertação, no princípio, né? Tanto que eu fiquei até com um receio de atualizar ele, assim, e começar a apresentar algumas coisas, senão eu vou deixar assim, né? E tem os nomes, assim, né? Por exemplo, os nomes da variável tá IGN, assim, já ele tá bem primitivo, entre aspas, assim, mas era para dar o suporte para análise, né? Enfim, depois fazer toda a questão dos layouts, né, do entendimento, né? Se ele ficar público, né, por exemplo, né, numa página. Sim. Daí eu acho que precisa de bastante intervenção, assim, para deixar bem. Mas para análise, eu acredito que são esses dados mesmo. Né? Entendi. Então, nesse primeiro momento, ele seria mais para uma outra visualização dos resultados da sua dissertação, né? Isso. Aí, até pensando no futuro, por exemplo, aquela parte de predição, eu fiquei meia hora olhando ele, eu falei, o que ele não está entendendo? Uma loucura, né? Um monte de número ali, né? Oi? Tem um monte de número ali, né? O que é aquilo? Eu fiquei olhando, sabia que era uma saída do LM do R, mas eu não... É predict, né? tu ajusta um LM e depois chama a função predict para predição, né? Mas tá certo. Seriam essas minhas contribuições, eu falo bastante, então desculpa pelo tempo, não sei nem se eu tinha tempo, mas eu queria agradecer novamente o convite, né, do professor Raul, do Felipe, e dizer que de portas abertas todas essas discussões que a gente teve, se você quiser me escrever depois, eu fiz alguns comentários no seu texto, eu posso te mandar também, acho que para a versão final, tá bem? Mas muito obrigada novamente pelo convite, pelo prazer de ler sua dissertação. Muito obrigado, professora Ágata. Passando agora para a professora Sayonara, para suas considerações. Bom, a maioria das perguntas que eu ia fazer, a professora Ágata já fez. À medida que ela foi falando, eu fui riscando aqui, que eu já ia perguntar, né? Bom, primeiro, eu queria elogiar, Felipe, a tua apresentação, tá? Você foi bem claro, você foi bem direto ao ponto, foi uma apresentação boa de ver, tá? Você está de parabéns na apresentação. Como eu participei também da qualificação, assim, ficou bem claro que você atendeu tudo que foi solicitado, né? Quando da banca de qualificação. Então, assim, considerando que boa parte das questões que eu ia fazer, a professora Ágata já fez,
Eu queria que você, aqui, agora você vai ser um mestre em informática de saúde, né? Você está indo agora para um outro patamar, você não é mais alguém que trabalha apenas com a questão da programação, você está com um olho agora na questão da peculiaridade da saúde, né? Qual foi o seu maior aprendizado, tá, durante o desenvolvimento da sua dissertação? É uma pergunta bem... Eu acredito que um grande aprendizado é que a gente não faz nada sozinho, né? Assim, né? Tem que... Assim, eu sei que tá postulando por um título, né? Assim, de mestre, né? E, enfim, né? Já será uma referência para algumas pessoas, né? Caso ocorra mesmo, mas a gente precisa muito, né, do diálogo com os profissionais, né, assim, a minha graduação é em Sistemas de Informação, né, então eu caí ali pô, como que eu vou ter uma propriedade, né, para falar sobre gravidez, né, assim, enfim, sobre mortalidade materna, né, mas eu acredito que eu tenho propriedade, enfim, para encarar, né, os desafios, né, que a área proporciona e de alguma maneira eu já estou inserido, assim, na área, eu quero continuar inserido e melhorando, né? E, enfim, né, isso não dá para fazer sozinho, né? Não é um projeto assim, né, de curso. Então você Agora acha... eu sou o melhor, né? Não, eu acho que agora, pelo contrário, né? Eu preciso estudar muito mais, né, para tentar apresentar trabalhos, a tentar defender as ideias, né? Acho que isso foi muito desafiador, assim. Eu conversar com o professor Raul, toda vez que conversava, nossa, tem uns alunos bons, ruins, e o Felipe ali, né, que é um aluno, nossa, tá muito ruim, né, assim, toda vez, assim, mas não é isso, né, porque é um tempo, né, de estudo mesmo, que tem essa distância, né, que demonstra, né, essa distância, e o esforço de quem está estudando é tentar se aproximar, né, das referências, né. Vocês já são, né, já estão acostumados, né, ser uma referência internacional, né, essa referência, pô, muita gente citando, mas um dia você também, é o que eu quero, né. Então, assim, ficou claro para você a importância de que a informática em saúde é uma área multidisciplinar. Tá, com certeza, com certeza. Ninguém faz nada sozinho, né? Nada. Embora você tenha, né, você fez toda uma série assim, de apanhados assim, no texto, mas para você, assim, Felipe, considerando todo o teu processo de desenvolvimento, né, de discussão e de análise, mas você, considerando-se assim, o escopo da informática em saúde, né, quais são os principais achados? Você já colocou aqui no texto, só que eu quero ouvir de você agora, tá? Quais são os principais achados do estudo em relação a essa questão da variação da mortalidade materna e o que pode ter influenciado essa variação? Porque você sofreu com a gente naquele macro-projeto, né? Você viu as dificuldades que foram, né? Eu queria que você me explicasse como que você sente isso. Eu sinto que existem diferentes grupos que pensam a saúde, tanto grupos que estão interessados em fazer o melhor possível, assim, para disponibilizar melhor a saúde de qualidade, né, para todos, e existem grupos que talvez não estejam interessados nisso também, e esse conflito, né, de interesses, ele acaba influenciando as estruturas de saúde no Brasil, que eram, por exemplo, o Brasil era uma referência de vacinação, né, no mundo, né, o Brasil era uma referência de modelo, né, de sistema único de saúde, e isso, de alguma maneira, foi assustador, né, durante a Covid, né, o que aconteceu, assim, com relação ao desenvolvimento da pandemia, assim, o impacto, né, da pandemia, e
Assim, eu pretendo fazer parte do grupo da solução, né? Não de ficar também Sim. apontando, né, quem que errou, o que aconteceu, né? Mas tentar contribuir para que a gente nunca mais aconteça isso, né, que aconteceu. Uhum. Não sei se eu me É, fiz Não, entender, assim, mas por exemplo, porque assim, né, na verdade, a tua dissertação acabou sendo como se fosse um pedaço, né, daquele macro projeto, e você viu bem de perto a dificuldade que era para se conseguir os dados das bases que a gente queria usar, né? Sim. Então, é claro que tem sempre uma questão política, né, muito forte por trás disso aí tudo, né? Uhum. E essa palavra, né, política, né? a gente tem que tomar cuidado também, né, quando coloca, uhum. né? Uhum. Uhum. E uma coisa que o professor Raul ele já falou, né, da questão das variáveis, você descrever de onde aquelas variáveis vieram, tá? Isso é extremamente importante, tá? Porque senão quem olha, ele vai dizer, tá, mas de qual cachola que saíram essas variáveis, né? Colocar ali, isso é importante você colocar, né? E ali no final das tuas considerações, dos teus limites e nas perspectivas, embora dentre as variáveis tenha algumas variáveis que sejam sociodemográficas, né? Mas eu acho que você tem um parágrafo só, tá? Não mais que isso. Mas eu acho que valeria a pena você colocar alguma coisa também que está relacionada com a questão do acesso à saúde, né? A questão é a equidade. Porque uma coisa é uma mulher que mora na capital de São Paulo, outra coisa é uma mulher que mora no interior de Roraima. Né? Então, claro que a análise ela foi nacional, a gente não pensou em particularidade, mas, sem dúvida, são aspectos que não são clínicos e que eles, com certeza, eles influenciam, né? Só para dar uma lembrada que, quando a gente faz uma pesquisa desse tipo, a gente não pode pensar só nas questões clínicas e sociodemográficas, né? Tem outras variáveis que a gente nem sempre leva em consideração e que influenciam o resultado, tá? Não é muita coisa, não, só um parágrafo, tá? Só para poder lembrar disso, porque é muito importante, que eu fico muito preocupada, que eu vejo boa parte dos trabalhos que são publicados nessa área ignoram, nem falam sobre isso, né? E a gente, hoje em dia, a gente está vendo que dentro da área de ciência de dados, dentro da área de informática e saúde, cada vez mais estão sendo feitos estudos sobre determinantes sociais da saúde. E esses determinantes sociais, muitas vezes, eles não estão aparecendo nos estudos, eles têm que aparecer cada vez mais. Né? Estados Unidos, então, eles agora estão investindo pesadamente sobre os determinantes sociais da saúde. Tá? Não é para muita coisa, não, só um detalhezinho ali que é mínimo. Tá? Deixa eu ver aqui. Uma curiosidade também que no própria turma, né, nessa turma do PPG Infos, tem um colega lá do Amazonas, um colega do Pará, tem um colega do Espírito Santo, assim, né, e eu também do interior de São Paulo, né, enfim, a gente percebeu bastante diferença, né, assim, né, como tem cada região, assim, tem a sua particularidade, né. Não, e isso é que é o bom, né, porque a gente planta semente que está por aí, né, a gente sabe que esse pessoal desses locais tem muita dificuldade de acesso a fazer formação, né. Mas assim, Felipe, minhas considerações seriam essas, tá? Boa parte a professora Agatha já tinha colocado. Parabéns pelo trabalho, sabe? A gente sabe que a gente teve a pandemia, que foi uma coisa bem sofrida, a gente teve também a questão da morte do seu pai, eu também perdi o meu pai durante o meu doutorado, então eu sei muito bem o quanto foi doloroso para você isso, né? Mas o resultado está aí, um resultado bom, tá? E não pare. Muito obrigado, então, professora Sayonara, também professora Agatha. Felipe, eu acho que agora a banca vai discutir, né, a avaliação, então você sai um pouquinho, já te chamo pelo WhatsApp, pode ser? Pode ser, sim, pode ser. Okay. Pode ser. A Agatha também é bom parar de gravar, né, nessa hora. É verdade. Fica, né? Prazer, Agatha. Prazer.